Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio sobre NBA. Peço minhas desculpas porque eu tive que adiar o episódio de segunda-feira porque teve uma montanha de contratações. O mercado da NFL aconteceu mais rápido do que eu esperava, então adiantei um episódio de NFL. E o que aconteceu depois de gravar um episódio de mais de uma hora, gravar vídeos e tal? Eu estava quase sem voz na terça-feira à noite, pedi desculpas lá, botei no Twitter e no Instagram. Agora eu tô bem, vocês estão me ouvindo. Minha voz também nunca, mesmo 100%, não é uma grande voz, mas tá boa o suficiente pra gente falar da NBA com o meu amigo Ricardo Stabolito, editor do Jumper. A gente vai falar sobre ponto fraco dos contenders, né? Qual que é o calcanhar de Aquiles dos principais candidatos ao título num momento da temporada, Ricardo, que a gente só quer que comece os playoffs, né, cara? Começa logo, o público perde um pouco do interesse, a gente tá de saco cheio, bota jogo pra valer logo, e é mais, exemplo número 17.000, que a temporada regular é muito longa. Primeiro, boa noite, né? Um salve, na verdade, pode estar ouvindo de manhã, de tarde, salve pra todo mundo que acompanha o Cara dos Esportes. Bom ver sua voz recuperada, viu, Gabriel? E, cara, realmente eu acho que, assim, eles próprios não aguentam mais. Eles realmente querem que chegue os playoffs. Os próprios jogadores querem que chegue logo os playoffs. O jogo 65, 66 da temporada, a gente chega nessa altura em que realmente está todo mundo empurrando com a barriga, se arrastando para a linha de chegada. É isso. É daqui em diante. Porque ainda tem algumas brigas ali por play-in, né? De repente, principalmente no Oeste, né? No Leste vai ser... Eu ficaria muito surpreso se os times que estão agora no play-in não fossem os times de fato ao play-in, né? Porque a distância já do Hawks que é o 10º, pro Nets, que é o 11º, 3 vitórias, e são times que a seta tá apontando em direções diferentes. No Oeste tem um pouco mais ali de briga, os times tentando sair do play-in pra ir direto pros playoffs e tal. Também imagino que seja difícil sair dos 10 times atuais ali pra ir pra pós-temporada, mas ainda assim não é aquela disputa tão forte. Até porque os times que a gente vai falar hoje, todos eles já... Não estão matematicamente, mas todos eles já carimbaram o passaporte para os playoffs. Então eu separei aqui uma lista de... Foram quantos times que eu te mandei, cara? Acho que foram 3 do Leste. 3 do Leste. 7, 3. E 4 do Oeste. E 4 do Oeste. E eu vou querer no final perguntar pra você se acha que faltou alguma equipe. A gente vai no ranking... Acho que são 5 do Oeste, hein? Acho que são 5 do Oeste, não é não? 3 do Leste, 5 do Oeste. Acho que é 5. A gente vai entrar nisso mais pra frente, um time que eu fiquei bastante em dúvida se eu colocava ou não. A gente vai aqui, não vai Leste-Oeste não, a gente vai em ordem das odds pra ser campeão da NBA, favoritismo, lá no Bodog, o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes. Crie sua conta, você tem um incentivo extra nessa semana, até sexta-feira, se você estiver escutando, às 13h59, horário de Brasília. Crie sua conta utilizando o meu link. Faça um depósito, o depósito mínimo é de R$50. Preencha o formulário que tá na descrição do podcast. Tira um print da sua conta que mostra o seu nome e mostra que tem saldo. Bota lá o print. Você vai concorrer a um Pix de R$300 pra você poder fazer o que você quiser. Opa, por favor, Ricardo, participe também do sorteio. Eu pensei, vou sortear aqui uma camisa, uma bola de basquete. Quer saber? Vou sortear o Pix, a pessoa faz. Se quiser pagar uma conta, pagar uma dívida, pague com os R$300. E você que já tem sua conta no Bodog, é só mandar um print comprovando que você tá com a sua conta lá, tá com saldo. Se não tiver com saldo, faz o depósito mínimo e você vai concorrer ao Pix de R$300, que é muito importante pro podcast, a gente continuar, pessoal, criando contas, apostando no Bodog, que é um site muito tradicional de apostas, tem todas as opções que a maioria dos sites possuem. Então vão lá, criem sua conta e participem desse sorteio. Vamos para o programa agora. Vamos começar com o favorito ao título nesse momento em termos de odds. Não é particularmente o meu favorito ao título, mas é o que tem as melhores odds, que é o Boston Celtics. Boston Celtics está pagando 3,30 para cada R$1 que você aposte neles. Relembrando o tema do programa, o ponto fraco
de cada candidato ao título. Ricardo, na sua opinião, qual que é o ponto fraco do Celtics pensando em título? Esse é complicado, né? Porque Boston, ele tá, pelo menos em termos de classificação, ele tá bem à frente do resto, né? Ele tem tranquilamente a melhor campanha da liga nesse momento. É o ataque mais eficiente da liga com muita vantagem hoje, e a terceira defesa mais eficiente, mas já chegou a ser a segunda. Deu uma caída nesses últimos jogos. Então, assim, a princípio é bem complicado achar o ponto fraco. Eu acho que o que me preocupa, digamos assim, mas que eu não acho que seja um ponto de aqui morre, aqui jaz o Boston Celtics, não acho que seja para isso. Acho que nenhum ponto que a gente vai levantar aqui seja para isso, mas acho que com o Boston é até menos por causa da campanha que ele faz, que é muito boa. São dois pontos que meio que caminham até de mãos dadas. O primeiro, e que eu acho que é mais importante, até porque ele não está tão exposto na temporada por causa da excelente campanha que faz o Celtics, execução em fim de jogos. A execução de fim de jogos do Celtics é muito complicado. Tá exatamente aqui, execução no final de jogos aqui na minha pauta. É isso, né? E que é uma coisa que é pouco testada, porque o Celtics tem o melhor net rating da liga disparado, um dos melhores desse século. Então, assim, o Celtics não chega em jogos apertados geralmente no final. É um time que costuma abrir uma boa vantagem. Mas quando chega no final apertado é um problema. Acho que muita gente levantou muitos números do Jason Tatum, por exemplo. Eu acho que esse é mais o sintoma do que a doença. Eu acho que a doença é a execução em fim de jogos. Eu acho que você pega o Boston, o que ele faz durante os jogos, esse ataque que é disparado, o mais eficiente da liga, e o que ele faz no fim dos jogos, é dois times totalmente diferentes. Eu não sei o que muda, por que muda, mas é um time que tem uma mudança muito drástica na forma como ele aborda as posses ofensivas e que não se justifica. É realmente complicado você explicar o porquê. E você cai em cima de dois jogadores quando você tem um ataque mais estagnado, que tem um problema sério cada um. O Jaylen Brown é um cara que comete muitos turnovers assim, quando precisa criar o próprio ataque, o próprio arremesso, porque é um jogador que até o Vinícius Donato do Jumper bate bastante nessa tecla. Entre os grandes astros da liga, talvez seja o cara que tem o pior controle de bola entre eles. É até meio rudimentar o controle de bola dele perto de outros astros. É realmente abaixo, claramente abaixo. E o Jason Tatum tem uma seleção de arremessos, né, que todo mundo acredita lá quando ele treinou com o Kobe, quando o Kobe ainda era vivo, né? Ele pegou meio que a seleção de arremessos do Kobe, né, que é muito complicada. O Kobe, ele era um gênio porque ele acertava arremessos que, mesmo grandes astros tentando, eram patéticos, porque eram muito difíceis de se acertar, e o Kobe acertava. Você tem que ser o Kobe Bryant para acertar certo tipo de arremesso. O Jason Tatum, ele tem esse problema com uma seleção de arremessos muito complicada. O segundo problema, que é mais geral, Gabriel, é o volume de 3 pontos do time. É o time que mais chuta de 3 pontos na liga, e por isso é um time que está ganhando de 20 pontos, está chutando para 3. É um time que carece de bola de segurança. É o 6º time que menos pontua dentro do garrafão da liga, por exemplo, nessa temporada. É um time que não tem bola de segurança. Parece que está chutando de 3 o jogo inteiro, né? E isso transforma ele num time mais frágil do que ele deveria, pelos números que ele tem, sabe? No contexto dos jogos. Porque no contexto de uma temporada regular que você tem 82 jogos para jogar, você arremessar com um volume tão alto de 3, a matemática vai te favorecer. Mas numa série melhor de 7, você pode arremessar mal em 4 jogos e você perde a série, né? O Zach Lowe, lá da ESPN dos Estados Unidos, ele bate muito nessa tecla, né? Do Celtics precisar um pouco botar a bola um pouco no chão e atacar a cesta um pouco mais, ter mais alternativas, porque, claro que o exemplo mais drástico, mais extremo disso foi aquele famoso Houston Rockets contra o Golden State Warriors, que o Houston Rockets errou 27 bolas de 3. Né? 3 seguidos. É basicamente uma anomalia estatística, mas quando você arremessa com um volume grande, tem essa possibilidade, né? Eu concordo plenamente, como eu falei, estava aqui na minha pauta, execução no final de jogos, e eu concordo plenamente com o ponto que você fez, né? Porque é um time que tem poucas oportunidades, né? Tem poucas repetições em final de jogo apertado, porque vence os jogos antes. E eu sinto que
o público em geral meio que deu uma pequena esfriada com o Boston Celtics, porque teve aquele jogo contra o Denver Nuggets e teve aquele jogo contra o Cleveland Cavaliers que a equipe deixou a desejar na reta final das partidas, né? Ainda mais contra um time que pode ser um candidato no leste e um time que hoje, afinal, o mais provável disparado em termos de odds é Celtics e Nuggets. Se eu não me engano, os Nuggets ganharam o outro jogo do Celtics também na temporada regular. Então eu concordo plenamente, a execução é escolher arremessos melhores e... Cara, eu até acho que ele tá fazendo um ano bem melhor do que a última temporada, mas quando você tá nessa situação, você precisa pedir um timeout, você precisa de um técnico que desenhe uma jogada, a maioria das vezes o Joe Mazzulla vai estar em desvantagem em relação ao técnico do outro lado. O Joe Mazzulla, ele é um treinador que eu acho que ele tem um ponto muito positivo, que o Celtics é um time muito bem preparado. Eu acho que o Celtics é um time que muda os jogadores, faz substituições e você vê o time mudar. Ele sabe se adaptar. Cada jogador que entra em quadra, não só ele sabe o que tem que fazer, mas quem está ao lado dele sabe como deve se organizar. E é um time que, nesse sentido, ele é muito bem preparado. Agora, uma coisa é você preparar o time durante os jogos, uma temporada de 82 jogos, para se adaptar a diferentes situações. Outra é você ter que mudar no meio de um jogo, uma situação, um ajuste de meio de jogo, para mudar uma partida de playoffs, quando você está perdendo por 2-1 uma série, por exemplo, jogando fora de casa, é complicado. O Joe Mazzulla não mostrou isso nos últimos playoffs, é um ponto de interrogação, Joe Mazzulla, nesse sentido. Embora eu acho que ele prepare bem o Celtics. Eu acho que o Celtics é um time bem preparado, mas esse é o tipo de coisa, Gabriel, que a gente só vai ver nos playoffs. Não tem jeito de a gente avaliar agora. É uma coisa que a gente vai ter que esperar chegar para ver o que acontece, que é complicado. O que me incomoda, Gabriel, é como o Celtics, o ataque durante os jogos e o ataque no fim dos jogos é dois times diferentes. É dois times absolutamente diferentes jogando. E o Celtics tem alternativa, cara. O Porzingis é um dos jogadores mais eficientes no post nessa temporada. Teve de aproveitamento de arremesso. Por que não tentar um pouco mais isso quando você precisa de uma cesta, com uma garantia de uma cesta no fim de jogo? Não tenta. É sempre... o time recai naquela dinâmica de Jason Tatum, Jaylen Brown, né? A bola roda muito pouco. É complicado. O próprio Derek White, eu sinto que ele não é tão envolvido nesses finais de jogos quanto ele deveria, né? E essa questão do Porzingis, pra gente encerrar, ele é um cara... um dos mais efetivos com as costas pra cesta, né? E ele é um cara que é um dos poucos caras na NBA hoje em dia que quando tem uma troca e ele é marcado por um jogador menor, ele de fato consegue fazer alguma coisa, né? Porque a gente é meio que... A gente pensa assim, tem que ter tamanho e tal, não sei o que, mas quais são os caras que de fato, quando tem um defensor menor, conseguem aproveitar? E o Porzingis é um desses caras. Vamos passar pro segundo favorito aqui nas odds do Bodog, que eu acho que antes de eu postar esse podcast eu vou lá apostar, porque eu achei as odds boas. Denver Nuggets, 5,0 as odds para ser campeão da NBA. E aqui pra mim é outro que é simples, Ricardo. Pra mim é o banco do Denver Nuggets. Porque tudo bem, não que a equipe tivesse um banco espetacular na última temporada, né? Era basicamente... Tinha o Bruce Brown, que era um excelente jogador vindo do banco, né? Mas também não tinha uma profundidade absurda. Esse ano, você olha pro elenco do Denver Nuggets, Peyton Watson tem sido uma revelação. Tá jogando muito bem vindo do banco. Mas dá pra confiar nele numa série de playoffs? Eu não sei. A gente já viu jogadores jovens como esses nos playoffs perdendo espaço porque não consegue ficar em quadra, né? Ofensivamente não consegue produzir. Sente o momento, é um momento difícil, né? E aí você tá indo pro Christian Braun, que eu acho que a gente lembra muito da série dele contra o Heat, mas a final contra o Heat foi a que ele mais jogou, né? Teve série que ele levou DNP, não jogou menos de 10 minutos e tal. E aí você começa a olhar pra Reggie Jackson, Zeke Naji, Justin Holiday, DeAndre Jordan. Eu sei que nos playoffs a rotação é reduzida, né? Conforme você vai subindo ali, você basicamente termina as finais da NBA precisando do quê? De 7, talvez 8 jogadores ali pra dar uma arredondada na sua rotação. E o Jokic já é um cara que eleva todo mundo, mas ainda assim... assim, pra mim, o quinteto do Nuggets é o melhor da NBA. Talvez em talento do Celtics seja melhor, tipo, média de cada um,
mas o encaixe e o entrosamento, pra mim, é com sobras o melhor quinteto titular da NBA. Mas não ter um cara ali vindo do banco que você possa confiar com certeza, eu acho que pode deixar... Pode ser, na minha opinião, o Nuggets é o favorito ao título. Mas se tivesse que apontar alguma coisa, seria isso. O meu segue muito no mesmo ponto, porque o Nuggets é um time que, assim, a temporada regular dele não é impressionante. Isso a gente não... Assim, ele é o líder do Oeste hoje empatado, se eu não me engano, está no primeiro lugar empatado hoje. Tá, mas não é uma temporada impressionante como a última na maior parte dela, embora a reta final não tenha sido muito boa do Nuggets antes dos playoffs. Esse ainda é meio que ao contrário, né? Eles viraram a chavinha depois do All-Star Break, né? É isso, mas é exatamente isso que eu ia falar. Assim, isso acontece com times que são campeões, Gabriel. É assim, sabe aquela série que você gosta, você não ama a série, você gosta dela, vai lançar uma nova temporada e você fala, poxa, eu vou assistir de novo a primeira e a segunda, por exemplo, para começar a terceira. Aí você assiste 2 capítulos da primeira temporada e você percebe, eu já sei o que vai acontecer, deixa eu ir lá pro final da segunda e tá. Sabe, eu acho que time campeão, ele é muito desse jeito. Assim, quando ele vai defender o título, por exemplo, ele não suporta o jogo 57 da temporada regular. Ele quer ir logo para onde tem que ser. Sabe, eu falei no podcast do Jumper semana passada que o ideal seria como acontece em Karate Kid 3, que o Daniel LaRusso vai direto para a final, né, quando ele vai defender o título do regional, né, ele vai direto para a final e espera o campeão, que é o Mike Barnes, né, contratado pelo Terry Silver, para enfrentar ele na final. Se o Nuggets pudesse, ou qualquer time que fosse campeão pudesse, ele falava, olha, me chama nos playoffs que eu vou lá e vou defender meu título. Com o Nuggets eu acho que é meio assim. O problema é exatamente o que você falou. Se o Nuggets fez um movimento consciente de enxugar o elenco na off-season para tentar ser um produto mais sustentável a longo prazo, então ele está condensando seus gastos agora para poder criar um elenco mais encorpado para os próximos 4, 5 anos, ter um elenco que é de fato sustentável. É um movimento que é consciente, mas é um movimento que nesse primeiro ano, por exemplo, você paga por isso. O elenco do Nuggets parece curto, mesmo sem eles sentirem tanta falta do Bruce Brown. Sabe, a gente tratou a saída do Bruce Brown como uma hecatombe. Não é tanto assim quando você assiste o Nuggets. Mas mesmo assim ele faz falta do ponto de vista numérico. Assim, falta um cara, o 6º, o 7º jogador, faz falta que seja ele. Sabe, mesmo que o time em si não sinta tanta falta das características dele jogando. E a gente viu antes do All-Star Game, em que tinha 2 desfalques, e assim, o elenco ficou curtíssimo, o elenco, sabe? É muito complicado. Nos playoffs isso como você disse, é mais condensado, digamos assim, essa preocupação, porque tem aquele dito de um antigo treinador, não vou lembrar quem que falou isso, mas nos playoffs você coloca em quadra 8, você quer que jogue em 7 e você confia mesmo em 6, geralmente para playoff, né, para rotação de playoff. Mas é complicado. O Nuggets é o time, provavelmente, de todos esses que a gente vai discutir aqui, mais vulnerável a uma lesão que não seja do Jokic, por exemplo. Se um Jokic se lesiona, é uma hecatombe para qualquer time. Agora, se lesiona o Kentavious Caldwell-Pope, por exemplo, que é o 4º ou 5º melhor jogador do time, 5º melhor jogador do time, faz muita falta. Eu acho que nenhum time tem tanto a falta se perder um Kentavious Caldwell-Pope, por exemplo, quanto o próprio Nuggets com o elenco que ele tem hoje. Isso já ficou provado antes do Jogo das Estrelas, que foi o pior momento do Nuggets, né? Perdeu 3 jogos seguidos, tava muito mal. Eu sou fã do KCP, não vou aceitar aqui críticas ao Curry Stopper, que é o quem teve os Caldwell-Pope, mas é isso, né? Com o Bruce Brown, tudo bem, jogadores completamente diferentes, mas num dia que o Michael Porter Jr. não estava bem, você podia terminar o jogo com o Michael Porter Jr. no banco e o Bruce Brown no quinteto titular, né? E agora você meio que eu acho que a grande variável desse time é realmente o Michael Porter Jr., né? Os outros você basicamente sabe o que você pode esperar na série de playoffs, e é um time que realmente perde em questão de profundidade. Vamos passar pro terceiro aqui em termos de odds, que é o Los Angeles Clippers. Já só mais uma coisa, claro, rapidinho. Por exemplo, o Reggie Jackson, que é um dos jogadores que mais tem jogado, que é uma grande novidade em relação à última temporada. Sim. Ele não foi bem nos playoffs, por exemplo, né? E nessa temporada ele tem jogado e tem sido participativo.
Mas mesmo assim é muito difícil você botar ele e o Jamal Murray em quadra ao mesmo tempo e tentar fazer funcionar, sabe? Então para playoff isso pega muito, sabe? É um jogador que você vai contar, é um desses 7 que você vai contar, mas, sabe, tem um cara ali que é inviável você botar os dois juntos para jogar. Eu acho que o Reggie Jackson é mais um cara que ele come minutos ali na temporada regular, né? Te dá uns minutos ali que você precisa completar. Vamos passar pro Los Angeles Clippers agora, 5,75 as odds deles lá no Bodog para vencerem o título. Assim, o que eu vou falar aqui é de todos os times, né? Mas eu acho que com o Clippers é o mais destacado, que é a saúde, né? A gente já tá vendo Paul George desfalcando em alguns jogos, a gente tá vendo Kawhi desfalcando em alguns jogos, o James Harden caindo de nível, e eu acho que preocupa, porque foi o momento que ele caiu de nível na temporada passada com o Philadelphia 76ers. O Westbrook, eu tenho a chance dele voltar, né, para os playoffs, mas ele vai ficar ainda há algum tempo parado. E é todo ano, assim, um time que caiu, mas muito por conta dessas questões físicas, e não dá pra botar a mão no fogo que Kawhi e Paul George vão estar saudáveis pro mês e meio nos playoffs. Engraçado, né? O Clippers, a gente teve quando chegou o James Harden, a gente realmente questionou. Houve uma reviravolta muito boa depois de um início muito ruim, agora caiu meio que num mini problema de novo. Assim, não é um grande momento para o Clippers agora. E eu acho que esses problemas de encaixe estão mais definidos nesse sentido, porque você sente, assim, eu não sei se é meio a grosso modo que eu vou explicar, mas você vê a bola o tempo inteiro na mão do Harden, como qualquer time com ele é o armador, ele é o cara que vai iniciar, que vai fazer as coisas acontecerem, e você olha o Paul George e o Kawhi e você fala, pô, eu queria a bola um pouco mais que esses caras, né? Só que se você tirar a bola da mão do James Harden, por que exatamente que eu tenho o James Harden assim, num canto de quadro isolado, muitas vezes, muitas posses num jogo? É muito complicado você achar esse equilíbrio. Mas isso, assim, isso é um problema meio que conceitual. Meu problema principal com o Clippers é a defesa. Não gosto da defesa do Clippers. Eu realmente não gosto muito da defesa do Clippers e acho que tem... Até puxei aqui, fui ver os números e eles comprovam o que eu estou falando. Até porque é um time veterano também, a gente tem que fazer essa ressalva. Mas o Clippers, a impressão que eu tenho é que é um time que se esforça pouco na defesa, ainda. E existem números, apesar de ser a 13ª melhor defesa eficiente da liga, não é nenhum desastre. Mas existem números que comprovam um pouco isso. É uma das piores defesas de transição da liga, assim, horrorosa a defesa de transição do Clippers. Acho que é a 3ª que mais sofre pontos, alguma coisa assim. Até tinha esse número separado aqui. Mas agora... Até eu vou ficar enrolando aqui um minutinho, eu lembro eu vou conseguir aqui. Mas existem números um pouco mais ilustrativos nesse sentido, que são a questão, e aí eu fui lá no NBA.com/stats e mergulhei ali no tracking, né, que é geralmente as estatísticas mais abstratas, né? É um time que corre pouco, o Clippers. É o time que menos percorre, na verdade, milhas por jogo na defesa. Eu não sabia que tinha essa estatística. Corre muito pouco. É um time que assim, corre menos milhas por jogo defensivamente. Isso essa é uma marca na defesa ruim? Não exatamente. Porque o segundo pior é o Knicks, por exemplo. O Knicks é uma boa defesa. Mas eu acho que quando você junta isso, por exemplo, com números como uma das piores defesas em transição da liga, é um time que corre mais no ataque, consideravelmente mais no ataque do que na defesa, sabe? A distância entre ataque e defesa, o milhas por jogo que ele percorre entre ataque e defesa, mesmo tendo um ataque bastante estagnado, com o Harden com a bola, que a gente sabe como funciona, é uma distância considerável, uma distância entre as maiores disparidades da liga. É um time que eu acho que se esforça pouco na defesa ainda. O que é estranho, porque o Tyronn Lue costuma ser muito chato nesse sentido. Ele costuma ser um técnico que ele enfatiza bastante isso, e até por isso ele consegue se relacionar bem com astros. Eu acho que ele bate bastante em determinadas teclas e os astros respeitam ele. Respeitam a chatice dele, digamos assim. Sabe?
mas o Clippers é o segundo time com menor velocidade média enquanto corre na liga, números bem específicos aqui, mas que comprovam um pouco essa impressão minha, que é um time que se esforça ainda bem menos do que deveria na defesa. Eu não gosto da defesa do Clippers, é uma defesa também que força poucos turnovers, sabe? É uma combinação meio estranha essa, especialmente para um time do Tyronn Lue que costuma ser melhor defensivamente do que isso. E sem contar alguns probleminhas menores que a gente já discutiu aqui, Gabriel. Por exemplo, o fato de que o Tyronn Lue gosta muito de jogar especialmente nos playoffs, com 5 abertos, e com o Harden em quadra vai ser difícil, porque precisa de um pivô para fazer pick and roll para ele, e aí você tem problemas de o que o Tyronn Lue gosta de usar e o que você precisa com o material humano que você tem. Verdade, né? E eu tenho, assim, um time como o Denver Nuggets, beleza, você acha que vamos virar a chavinha aqui e vamos pros títulos. Agora, um time que não conquistou nada junto, que é esse time dos Clippers, eu tenho um problema com essa história de nos playoffs a gente vai ligar aqui, né? Vocês fizeram nada ainda, né? Desde 2019 que a gente tá nisso e esse time não faz nada. E de que importa, né? E de que importa, Gabriel, você ligar se no segundo jogo o Kawhi cai estranho e fica 3 jogos fora, sabe? Exatamente. É complicado. Vamos passar pro Milwaukee Bucks aqui. 8,50 as odds para eles serem campeões lá no Bodog. E qual que é o calcanhar de Aquiles, na sua opinião, desse time dos Bucks? Mas ao mesmo tempo, eu vou abrir aqui o espaço para a única pessoa no hemisfério ocidental que defendeu Doc Rivers como head coach do Milwaukee Bucks, porque a defesa da equipe melhorou. Era a 17ª antes do All-Star Break, 14ª pós All-Star Break, e o teste dos olhos mostra um time mais engajado defensivamente. Mas, Ricardo, faça sua volta olímpica, mas ao mesmo tempo diga pra gente qual o calcanhar de Aquiles dessa equipe. Eu não vou fazer porque, assim, eu acho que defender o Doc Rivers é um pouco extremo, né? Vamos esperar. Torcedores, calma, né? Mas, assim, o meu problema com o Bucks é que a gente está no jogo 65 da temporada regular e a gente não sabe quem eles são. A gente não sabe como eles ganham jogos, o que eles querem ser. O que você quer ser quando crescer? O Bucks não sabe ainda. E, assim, o Bucks tem motivo para não saber ainda. O Bucks mudou muita coisa na off-season e aí mudou de técnico no meio da temporada. Então, assim, é muita coisa para processar. Tem um elenco que claramente não gosta de mudanças, para piorar tudo, né? Um elenco que não está aberto a mudar, a gente já discutiu isso aqui, várias declarações deles tentando trazer de volta, né? Trazer as coisas que deram certo de volta. Um time que não está, que assim, embora entenda que tem que mudar alguma coisa para vencer, não está aberto a mudar essas coisas, quer jogar do jeito que eles sempre gostaram e sempre jogaram. Então, assim, o Bucks é um problema conceitual. O Bucks não sabe exatamente quem ele é. Acertou a defesa, o ataque caiu com tudo, né? O ataque desmoronou, né? Antigamente, a defesa era uma das piores da liga, o ataque funcionava. Eu acho que o Bucks se vê mais competitivo nesse momento. Mas eu não sei se com essa incerteza do que ele é, sabe? Tentando mudar tudo que ele é no jogo 62 da temporada, por exemplo, é algo interessante, sabe? Eu acho que é um time hoje ele é um time mais perigoso do que competitivo de fato. A gente não sabe exatamente o que esperar dele, nem ele mesmo sabe o que esperar direito dele. Aí você tem mais problemas, assim, que se acumulam, né? O Middleton machucado e nunca mais foi o mesmo jogador de 2 temporadas atrás, né? Realmente deu uma caída, assim, depois de lesões. Giannis e Lillard é uma combinação que a gente esperava que estaria um pouquinho mais à frente a essa altura do que de fato está, né? Um entrosamento meio complicado, os dois não conseguem, assim, quando jogam bem os dois, nunca dá a impressão que é uma real sinergia, né? Que é uma real sinergia em quadra entre os dois. Não dá a sensação que um eleva o outro, ainda, né? Parece que assim, tipo, é mais Jaylen Brown e Jason Tatum do que Jamal Murray e Nikola Jokic, eu diria. O negócio que um puxa o outro, né? Digamos que um puxa o outro individualmente, né? Digamos assim, para ver quem é quem.
Então eu acho que esse problema, ele tá no jogo 65, 66 da temporada, e o que é o Milwaukee Bucks? Não sei, né? É complicado. Ele vai ser esse time ofensivo ou defensivo? Provavelmente quer ser o defensivo, mas será que há tempo para ser competitivamente esse time agora, né? É muito complicado. É uma coisa muito incipiente ainda, digamos assim. Eu coloquei aqui exatamente esse equilíbrio, né? Encontrar o equilíbrio entre o que a equipe quer ser. Eu imagino que o Doc Rivers espera que eu conserte a defesa, e eu tenho 2 jogadores geracionais aqui no Giannis e no Lillard que podem carregar o ataque, né? Só que eu concordo plenamente, né? Não parece que um eleva o outro, né? Meio que turno do Lillard, turno do Giannis, e eu não acho que o Lillard tá fazendo uma temporada boa. E para um guarde... Melhorou, inclusive. E não tá à altura do que a gente já viu. Melhorou até um pouco a partir do All-Star Game, mas de fato não tá à altura. Imagina antes, né? Se melhorou agora e não tá à altura, imagine antes. E sempre te preocupa, né? Um guarde mais velho, de 1,90m ou menos, não costuma melhorar muito conforme ele vai chegando aos 33, 34 anos, que é a idade do Lillard. Ele vai fazer 34 anos agora em julho, né? Ele tem 6'2", acho que é 1,88m. Preocupante. Até eu falei no último podcast, eu não sei se os mesmos torcedores que ficaram desolados quando o Heat não conseguiu a troca pelo Lillard, eu não sei se esses mesmos torcedores estão desesperados agora, né? Tendo em vista o que foi a temporada do Lillard com os Bucks. Mas é isso, encontrar esse equilíbrio entre o que a equipe quer ser defensivamente e ofensivamente. Ainda é muito talento entre Giannis e Lillard pra gente ignorar. Só que a gente já viu nos playoffs, né? Quando você tem um cara em quadra que você consegue ignorar ofensivamente, é difícil. E o Chris Middleton, mesmo que ele volte saudável, essa versão atual do Chris Middleton é um cara que você... se o Chris Middleton vai te vencer, beleza, vamos deixar ele tentar. Um cara que... acho que um número que define bem o Chris Middleton... nessa temporada ele tentou 2,2 arremessos livres por... 2,2 lances livres por jogo, né? Um cara que não tá atacando a cesta, né? Então, é um cara que não tem explosão mais e... enfim, é preocupante. Oklahoma City Thunder. Mais uma coisa, claro. Gabriel, só mais uma coisa... né? Assim, o Bucks melhorou defensivamente, mas eu assisti semana passada o jogo contra o Warriors, foi jogo da TV, se eu não me engano, acho que muita gente assistiu esse jogo, e o Bucks foi terrível o primeiro tempo defensivo contra o Warriors, foi péssimo. Então, assim, é muito difícil você mudar da água pro vinho de uma hora para outra, trocou o técnico no All-Star Game ou um pouco antes, mudou tudo. É muito difícil, sabe? Em certos momentos você acaba voltando a ser o time que você se acostumou a ser 50 jogos na temporada. Então, assim, ainda a boa defesa ainda é um espasmo, digamos assim, nesse sentido. A gente tem que ver se isso vai ser concretizado, né? A NBA não é o futebol brasileiro que você encontra o Jorge Jesus no meio do ano e aí ele faz a melhor temporada da história do time, algo do tipo assim. Oklahoma City Thunder. Pra mim é outro que é bem claro, Ricardo. É o quarto time que menos pega rebote na NBA, né? E eu peço desculpas aos ouvintes, porque eu tenho batido nessa tecla sempre que eu cito o Oklahoma City. Eu fiquei muito surpreso da equipe não ter ido atrás de um pivô. Tem boatos que eles tentaram Daniel Gafford, mas a oferta do Dallas Mavericks era melhor, né? E o que eu acho que pro Thunder, que tem 875 mil escolhas de draft, você perder assim, detalhes, um jogador que eu acho que poderia ter sido importante para a equipe, pro Dallas Mavericks, não gosto. Eu confio no SGA, acho ele um jogador fantástico. Gosto muito da estrutura do time, menos o garrafão, e acho que você dá... o número de posses de bola cai nos playoffs, né? E o Oklahoma City Thunder é um time que inevitavelmente vai dar posses extras pro time adversário, porque eles não conseguem... É o quarto time que menos pega rebote na NBA. Esse é o grande ponto. Acho que o garrafão é o grande ponto, mas assim, às vezes as pessoas, quando a gente fala garrafão, elas podem ter algumas noções e não são exatamente isso. O time não sofre com ponto tomado ou fazer ponto no garrafão.
É um time que eu acho que o sexto que mais faz pontos no garrafão, um time que consegue infiltrar o garrafão. A defesa, embora você pudesse imaginar isso, não toma assim acima do médio da liga dentro do garrafão. Não é uma defesa tão ruim. O que pega é rebote. Rebote é o grande ponto com eles. E assim, rebote, isso eu venho batendo nessa tecla há anos. Rebote é o ponto mais subestimado, acho, do que a gente está falando hoje, que decide playoff. Eu acho que a gente está perdendo muito a noção do quanto rebote é importante tratando outras coisas. E assim, eu sou muito claro com você, Gabriel. Desde que eu acompanho a NBA com esse olhar mais analítico, com o jumper, eu vi muito mais times serem competitivos numa série de playoffs, acertando bem menos bolas de 3 do que o adversário, do que pegando bem menos rebote. Acho que pegando bem menos rebote é mais difícil você ser competitivo do que você acertando muito menos bola de 3. Por exemplo, que é uma coisa que a gente bate muito na tecla hoje, por exemplo, para a gente usar um exemplo que está bem em voga, né? O Thunder é um time que ele é difícil encontrar problema também, o Gabriel. O segundo ataque mais eficiente, quinta defesa, é um time muito, muito bom do Thunder, né? O net rating dele está no céu também, acho que é o segundo maior da liga, depois do Celtics, que é uma coisa de outro mundo, né? Mas você tem, obviamente, esse problema. É o quarto time que menos pega rebotes, como você disse. O quinto com menor taxa de rebotes, ou seja, proporção de rebotes no jogo, quantos ele pega. Então, é um time que tanto em números brutos, e eu entendo os números brutos serem baixos, porque é um time que tem um aproveitamento de quadra muito alto. É um time que realmente é um bom time arremessador. Então, tem poucos rebotes no jogo dele. Tem menos do que em outros times, claramente. Mas mesmo a taxa de rebotes, por exemplo, que é a proporção de rebotes dentro de todos de um jogo que ele pega, é muito baixa, a quinta pior. Então, rebotes é um grande problema, e rebote decide série de playoffs, decide muito série de playoffs, sabe? Eu acho que um dos grandes pontos hoje em dia, os grandes mapas da mina, é você encontrar jogadores que permitem você ser mais baixo, mais ágil, um time mais versátil, e não perder os rebotes. Por exemplo, você jogar sem pivô e não perder rebote, por exemplo. Esse é um dos grandes mapas da mina para você ser um time realmente versátil na NBA, pensando em playoffs. Uhum. E, logicamente, o Oklahoma cai no clichê da falta de experiência, né? É um time muito jovem, que a gente sabe disso, mas não me incomoda tanto quanto muita gente isso. Eu acho que o rebote é um problema concreto, muito mais complicado para se superar. E você citou o fato de eles terem um aproveitamento alto, né, ter um número menor de rebotes, né, isso aí responde a pergunta de quem não entende como que o Bill Russell e o Will Chamberlain tinham jogos de 40, 50 rebotes na NBA nos anos 60, é porque ninguém acertava nada, era tijolo puro. Ruim. Então tinha muito rebote pra você pegar, né, então é por isso. Era um outro basquete, né? Era um basquete muito diferente. Não existia essa ênfase no arremesso que a gente tem hoje. Aliás, não existe a ênfase no arremesso que existia na década de 90, 80. Assim, é o primórdio mesmo, né? O Bob Cousy é um dos melhores armadores de todos os tempos. Se eu não me engano, ele acertou 37% de field goal na carreira. Assim, o basquete era assim na época. Era basicamente tijolo voando. Vamos passar agora pro Phoenix Suns. Eu não quero citar saúde de novo, porque, assim, eu sei que é um time que, assim como o Clippers, pega mais, né, porque teve problemas, o Kevin Durant voando, mas tem sempre aquele medo, né, principalmente com o Bradley Beal, né, que tem perdido muitos jogos. Mas o que você colocaria pra eles de ponto fraco, calcanhar de Aquiles? Eu vi muita gente comentando sobre a dependência dos astros. Depender de astros, todo mundo depende, Gabriel. Acho que assim, é muito complicado você falar um time que não depende de astros. Eu acho que, lógico, há níveis de quanto se depende, mas depender de astros eu não vejo tanto quanto problema. Lógico, depender da saúde de astros é outra coisa. Aí eu acho que é uma questão um pouquinho mais complicada. Mas depender de astros eu acho que não chega tanto a ser o caso. Eu acho que, assim, o Suns é a 12ª defesa mais eficiente da liga. Mas ele é um time que não ganha jogos na defesa. Esse é o grande problema deles. Eu acho que, assim, é um time que aí é um problema conceitual, um problema meio abstrato que a gente vai discutir aqui, não vai ter... só chegando nos playoffs mesmo que a gente vai ver a concretude disso. Mas, assim, é muito difícil, pelo que a gente está vendo em quadra, embora a defesa do Suns não seja ruim, é muito difícil imaginar o Suns ganhando uma série em que ele vai fazer 101 pontos por jogo.
É meio aquele time de futebol que quer ganhar por 3-1, 4-2, né? Todo jogo, né? Que você sabe... É isso. Sabe que tem que fazer pelo menos 2 gols porque um vai levar, né? E... realmente, né? E me assusta um pouco o quanto que eles dependem do Kevin Durant defensivamente, né? Porque... Isso é. Nesse estágio da carreira, você... Além de tudo que ele tá fazendo, uma temporada absurda em termos de eficiência, você ainda depender... Por exemplo, numa série contra o Clippers, quem que você confia no Suns marcando o Kawhi? É o Kevin Durant. Só o Kevin Durant. E o Devin Booker, até acho que ele melhorou muito como defensor, mas ele, contra um ala mais alto, eu já tenho minhas ressalvas. Eles dependem muito do Kevin Durant nesse lado da quadra também. E, infelizmente, eu vou bater aqui na madeira, é uma bomba relógio. Não tem muito como você ver. O histórico joga contra, digamos assim, né? Com esses caras. Bradley Beal, por exemplo, é complicado. Mas assim, o Durant ele tem um problema que a dependência dele é um pouco maior, eu acho, até do que ele ser o Allen que você confia defensivamente. O Suns não pode usar ele dessa forma, porque basicamente ele é o cara que funciona como defensor versátil do time. Então, assim, se o Suns quer jogar trocando na defesa, ele tem que botar o Durant no jogador que vai fazer o bloqueio, no jogador da bola. Então, assim, você já perde ele automaticamente para marcar esses caras que estão sem a bola ou que não estão fazendo bloqueio. Você depende basicamente do Royce O'Neal para fazer isso que chegou por agora, o Grayson Allen. E, assim, é muito difícil, Gabriel, você ter uma defesa que realmente vai fazer a diferença quando você começa o jogo, por exemplo, com um trio de perímetro, Devin Booker, Bradley Beal e Grayson Allen. É muito pequeno, é muito baixo, sabe? E aí e aí a disparidade de altura quando você vai para Nurkic e Durant, meio que você perde essa condição de altura que os dois te entregam, porque o Durant tem que ser o defensor da troca. Se você vai trocar tudo, você tem que levar ele para o bloqueio, ele tem que ser o defensor da troca. O Nurkic não pode fazer isso. O Nurkic é um jogador que você vai jogar bastante com a sorte se você botar ele para trocar marcação e ficar com um jogador mais rápido. Ele não tem essa coisa, especialmente depois da lesão que ele sofreu uns 5 anos atrás. A mobilidade dele diminuiu bastante. Eu não acho tanto, e muita gente fala nisso, nessa dependência dos astros, porque, assim, o Grayson Allen, do jeito que ele tá fazendo uma grande temporada, ele pode acertar 6 bolas de 3 num jogo. O Nurkic já deu provas, pode fazer 20, 25 pontos, 20 pontos numa série de playoffs para ele por partida. Eu não acho que seja absurdo. Eu acredito que ele já tenha feito isso com o Blazers e ele tem essa capacidade, sabe? Trouxe o Royce O'Neal pro banco, que é dentro de um banco que tinha poucas opções, ele é uma baita opção dentro do que o Suns tinha, mas essa questão de ter uma defesa que, mesmo sendo boa, ela não vai decidir para você, eu acho que é muito complicado, especialmente você pensando em playoffs, com aquele velho mantra que defesa que ganha campeonatos e tal, embora eu não partilhe tanto dessa ideia assim, porque eu acho que defesa é um conceito meio líquido, digamos assim, na NBA de hoje, em que todo mundo marca 120, 130, 140 pontos por jogo. Isso tem o seu valor, né? E isso sempre vai ter o seu valor. Eles deram... Acho que foi o time que deu mais trabalho pro Nuggets, né, nos playoffs da temporada passada, porque eles tinham 2 caras capazes de combinar para 80 pontos no jogo, né? Então, é basicamente aí a receita do Phoenix Suns. Minnesota Timberwolves, a minha preocupação com eles é ter poder de fogo suficiente para vencer 4 séries de playoffs, né? Ter ataque o suficiente, né? E essa é a minha preocupação antes com a lesão da lesão do Towns, e se acentua mais após a lesão do Towns, né? Porque, tudo bem, não sou mal fã do Towns, mas ele vinha fazendo uma temporada muito boa. Eu acho o Anthony Edwards fantástico, um cara que eu acho que a gente fala muito sobre quem que vai ser o jogador dos Estados Unidos que vai quebrar a sequência aí de estrangeiros vencendo o MVP. Eu acho que o Anthony Edwards pode ser esse cara. Eu não ficaria surpreso dele chegar lá. Ele é um talento raro, mas nesse estágio da carreira, ele ter que carregar o time numa conferência tão difícil por 4 séries como o principal pontuador, eu acho que é pedir muito do Anthony Edwards. E eu
eu tenho dificuldade de ver o Minnesota Timberwolves tendo poder ofensivo suficiente pra chegar lá. O Minnesota tem o 18º melhor ataque em eficiência da liga. Assim, isso não é bom bastante, né? Embora você tenha a melhor defesa disparada, né? Um time que tem a melhor defesa da liga toma quase 3 pontos a menos por 100 posses de bola do que o segundo melhor, então é uma diferença considerável. O ataque ele está abaixo da média da liga. E não é só número. Assim como eu disse, se você pegar a defesa do Suns e falar que a 12ª melhor eficiência, você vai pro teste do olho, meio que não bate assim. Você percebe que ela não parece tão boa assim em várias partes do jogo. Com o Timberwolves não, é a 18ª e ela parece a 18ª em quadro, especialmente depois da saída do Towns. Né? É um ataque que não é fluido, é um ataque meio travado em certos momentos, é um ataque que tem um problema seríssimo, ele não tem ponto em transição. Estava vendo outro dia, estava assistindo um jogo do Timberwolves com a narração da TV local, e os caras estão falando que o time não fazia uma cesta em transição há 7 quartos. Foram 7 quartos seguidos sem uma cesta em transição. O PJ Tucker agora que fez a sexta outro jogo, o cara, ele fazia a sexta desde novembro, né? Tipo, essas estatísticas absurdas. Pô, é um time que é muito travado, é muito complicado e muito disso passa pelo fato de jogar com o Towns e jogar com o Gobert juntos, e agora com o Gobert e Naz Reid muitas vezes juntos, você vai ter um problema sério quando você tem um jogador de ímpeto como o Anthony Edwards, que é a falta de espaçamento. Né? Um time que vai encolher com o Rudy Gobert em quadra, um time que vai fazer a defesa funilar e vai fechar espaços para o Anthony Edwards fazer leituras, ou atacar a cesta direto, ou fazer leituras, tentar passar a bola. É um pouco mais complicado para você fazer isso. Eu acho que o Mike Conley, por exemplo, é um cara que trouxe... Que traz um ponto importante em termos de ataque consciente, de segurança com a bola, de eficiência, mas é pouco. O Mike Conley não vai decidir uma série de playoffs pro Timberwolves, isso é muito claro. Timberwolves, espaçamento Timberwolves, aliás, em geral, ele não é muito bom, né? Você tem o Jaden McDaniels em quadra também, na maior parte da temporada, que não é um arremessador, que por mais que eu tenho muito isso, Gabriel. Vou abrir esse parênteses. Nesse momento da NBA, não é sobre você ser um arremessador que chuta 40% para 3 pontos, mas é sobre a preocupação que você causa na defesa, porque você quer a quadra aberta. Então, se você chuta 40% para 3 pontos, mas a defesa não te respeita, a quadra ainda vai estar fechada. Você vai conseguir seu arremesso livre, acerte, por favor, mas assim, o impacto que você tem não é o que o time deseja. É diferente do Kyle Korver em fim de carreira. O Kyle Korver, com 41 anos, estava lá num canto da quadra acertando 34% para 3 pontos. O pessoal marcava ele como se o cara fosse o pique Kyle Korver, né? O cara ele no auge da carreira, que é o efeito que se causa. Né? E o Jaden McDaniels, por mais que ele melhore, ele não vai causar esse tipo de efeito nas defesas, até porque você já tem o Gobert em quadra, então o melhor para a defesa é afunilar tudo mesmo, vamos fechar e vamos desafiar você a acertar arremesso. Então acho que o Timberwolves tem esse problema, que é um ataque travado, modorrento. É uma boa defesa, mas é uma defesa que não força turnovers para fazer ponto de transição, não cria cesta fácil. É um ataque complicado, é um ataque que está abaixo do que você espera de um time que vai ter que vencer 4 séries de playoff para ser campeão, né? Concordo plenamente. Eu acho que qualquer time que enfrente o Minnesota Timberwolves vai colocar todo mundo ali na área restrita e voa por cima da gente, Anthony Edwards, né? Aquela coisa principalmente o Towns, né? Assim, o Naz Reid fez 31 pontos aí num desses últimos jogos, mas assim, se tiver que entre deixar o Towns ou o Naz Reid livre, você está muito mais tranquilo em deixar o Naz Reid, por exemplo, né? É por aí. É isso mesmo, né? Porque tem jogadores ali que eu acho que é um ponto muito importante que você tocou, né? Que hoje em dia tem muitas métricas que medem isso, né? De o tipo de arremesso que o cara arremessa, né? E tem caras aí que tem um aproveitamento bom, mas arremessos livres, né? Porque, você sabe que numa série melhor de 7, o cara não vai acertar 4 de 6 em 4 jogos, né?
ele não vai acertar 5 de 8 num jogo, né? Então, é isso mesmo, concordo plenamente. Pra encerrar aqui, Ricardo, eu fiquei muito em dúvida, porque eu não queria colocar só 2 times do leste. Ao mesmo tempo, aí eu tive que colocar o que tá na terceira colocação, que é o Cleveland Cavaliers. E assim, o meu ponto fraco pra mim é bem simples. Eu acho que o Cavaliers não tem talento suficiente pra ser campeão, não né? Aí acaba a discussão. Eu acho que não é bom o suficiente pra vencer. O Miami Heat tá em 8º. Mas se eu tivesse que apostar minha vida num desses 2 times sendo campeão da NBA, eu apostaria no Miami Heat, mesmo estando muito abaixo do Cleveland Cavaliers. Mas, enfim, eu tinha que colocar mais um time do leste, eu achei que 2 só era pouco. Qual que você colocaria como assim, o terceiro ali em termos de favoritismo na Conferência Leste? É difícil porque Cleveland merece esse lugar. Né? Exatamente. Tirar ele pra botar Miami é muita falta de respeito, né? Mas cara? meu raciocínio, você acha que tá muito errado? Não, eu não acho. Acho que assim, é muito claro que se você tiver que apostar, se você tem uma ficha pra assim, quebrar a banca, é em Miami que você vai. Você não vai no Cavs. O Cavs é um time muito bom, mas ele já foi um time muito bom na última temporada e nos playoffs ele foi muito mal. É um time jovem. O Mobley tá machucado agora. Isso. O JB Bickerstaff fez um playoff muito ruim. O primeiro playoff dele, a gente tem que fazer essa ponderação. É um playoff muito ruim. Ele realmente não conseguiu trazer nada de novo, de eficiente para esse Cavs para tentar superar aquela série com o Knicks, que foi um desastre. Né? E Miami, queira ou não, Miami tem alternativa. Miami pode as coisas estar dando errado, mas tem alternativa. O grande problema de Miami é que Miami alterna uma temporada boa e uma ruim, geralmente. Essa, possivelmente, é aquela que eles vão pro play-in e cai no play-in, por exemplo. Ou que termine em 8º e toma um 4-1 na primeira rodada, que seria o normal, digamos assim, de um time que está saindo do play-in. Né? Miami não é um time que impressiona. Assim, não um time impressionante. Se você assistir a temporada regular, o Cavs é um time muito mais impressionante do que Miami, embora também não seja um time de outro mundo também. Eu acho que aqui a gente está tentando encontrar quem fique com o lugar dos Sixers, que a gente não sabe como vai estar o Embiid nos playoffs, se estiver. Né? E aliás, os Sixers, o grande ponto fraco dos Sixers é que saiu o Embiid. O Sixers não é um time sequer de play-in sem o Embiid, né? Impressionante a queda do time. Mesmo você tendo o Tyrese Maxey, que a gente elogiou muito ao longo da temporada, o Sixers é muito frágil sem o Embiid, né? É um time que sente muita falta dele. Agora, para a gente apontar como um contender é o Cavs. Para a gente apostar para ser campeão é Miami. É meio que assim, né? O Heat também... Assim, a questão é que eles, na temporada passada, nessa altura, eles também não impressionavam. A gente tem que lembrar. Eles quase ficaram fora dos playoffs. Eles quase perderam pro Chicago Bulls. Estavam perdendo no final do último quarto pro Chicago Bulls e conseguiram virar, né? Então, é um time que perdeu pro Hawks, né? No primeiro jogo do play-in, né? Não foi? Acho que... Perdeu. O do 6-7, né? Se não me engano. O do 7-8. Perdeu com o mando. 7º contra o 8º, perdeu com o mando, né? Ele era o 7º, se eu não me engano, perdeu para Atlanta, que era o 8º, e aí foi para a última decisão, com 3 minutos pro final, tava perdendo pro Bulls, virou o jogo e ganhou. Precisou suar e aí sangue. O resto foi história. Precisou suar muito para vencer aquele time dos Bulls. Assim, na verdade, a conferência, se o Celtics não for campeão, aí eu vou ter que dar o braço a torcer pra todo mundo que fala que o Tatum é pipoqueiro, que não sei o que, tem que trocar o Tatum Brown e tal. Aí eu vou dar o braço a torcer. Eu ficaria muito surpreso se eles não forem campeões. O Knicks é uma pena, que é o time que... Assim, o Giannunobi tá pra voltar, né? Mas muitos problemas de lesão também. Eu acho que... Não sei se vai ter tempo suficiente, ainda mais com tantas peças novas, do time conseguir encaixar. Eu acho que é mais um time bem posicionado pra próxima temporada, né? Por isso que eu não coloco aqui. E no Oeste, Mavericks não compro, Kings não compro, Pelicans não compro, Lakers e Warriors também não compro. Pra mim são... Por mais que o Suns esteja atrás do Pelicans, eu
Eu ainda acho que vai chegar nos playoffs, os times vão dar 10 metros de distância pro Zion, vão fazer o famoso muralha, né, ali. A muralha. Que nem faziam com o Giannis, e aí eu acho que ele não vai ter alternativa, enfim, não confio no time do Pelicans. Mas é isso, Ricardo, muito obrigado, siga o Jumper nas redes sociais, nas principais redes sociais, tem lá Jumper Brasil. Quando e como o pessoal pode escutar o podcast do Jumper Brasil? Então, difícil, é mais fácil falar onde não pode, né? Todas as plataformas de áudio, YouTube... Jumper, é podcast do Jumper, né? Mesmo? Como é que é o nome? Jumpercast, na verdade. Jumpercast é a ressurreição dele. De tempos em tempos ele volta, né? Voltamos agora. Páscoa tá aí, né? Voltamos voltamos por agora. Eu tô participando geralmente. Esse próximo não vai ter um Mastor, então a qualidade deve aumentar um pouco, né? Com a ausência dele. Um abraço pro Mastor. Então é mais fácil onde não encontrar, porque você vai no site, no jumperbrasil.com.br, vai estar lá, você pode ir em tudo quanto é canto que você acaba esbarrando nele sem querer, você nem está procurando ele, acaba esbarrando nele sem querer, e de resto fica um abraço para todo mundo que acompanha o Cara dos Esportes, para você também, Gabriel, sempre convidado, sempre um prazer participar. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado a você, ouvinte. Não deixem de participar da promoção. Não deixem de colocar 5 estrelas lá no Spotify, se inscrever, seguir. Ricardo, por favor, participe da promoção também. Não posso garantir a vitória. Eu vou. Tô me mudando semana que vem, tô voltando pra Bahia. Esse reforço financeiro pode ser importante, viu? É bom saber que você tá nessa transição, porque da última vez eu convidei o Ricardo algumas vezes... E ele não pôde porque tava de férias na Bahia, não sei o quê, mas agora que tá indo de mudança, imagina. É meu momento soltos em Salvador, né? Mas valeu, Ricardo, muito obrigado ouvinte. Podcast Cara dos Esportes de NBA volta na próxima terça-feira. Já tem convidado, aliás, tem convidada já definida, algo raro se tratando de podcast Cara dos Esportes. Ricardo sabe muito bem que é aquela mensagenzinha que chega na hora do almoço. Pô, Ricardo, você pode gravar hoje? Um exemplo de organização aqui do podcast Cara dos Esportes. Mas muito obrigado a todos, até a próxima, tchau!